Muito bem, vamos avançando aqui com o nosso estudo, com o nosso livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 17, Alucinações Espirituais. Nós vimos no capítulo 15 a história da irmã Hildegarda, né, que estava ali junto com Ambrósio, fazendo uma visita, e ela então contou um pouco da sua história, daquela senhora encarnada, ela e o esposo, dedicado aos trabalhadores da doutrina espírita, mas que ela acabou se enfraquecendo perante a vaidade que ainda existia dentro dela, o orgulho, né? Então ela acabou não completando o trabalho que ela se propôs a fazer. E no mundo espiritual, tomada por esse desejo de recuperar o tempo perdido, ela então se dedicava não apenas nos trabalhos no próprio plano, mas também no intercâmbio com os encarnados, ajudando no cumprimento da tarefa, né, porque ela, tendo ali sendo de uma família de posses, ajudava na construção daquilo que seria um orfanato. E ela então se dedicaria a esse trabalho, e dentro do planejamento reencarnatório dela, ela viria como uma criança órfã para ser exatamente atendida naquela instituição e depois se desenvolvendo, auxiliar na administração e na própria condução daquele trabalho. Então ela se coloca, um espírito que mostra uma abnegação muito grande de si mesma, né, dedicada ao trabalho em prol do próximo. Então ela viu, inclusive ali na visão de Filomeno de Miranda, parecia que ela se cobrava demais por isso. E na verdade ela era ela com a própria consciência, né? Então nós encerramos essa história nesse capítulo anterior, no capítulo 16, e aí então o Dr. Inácio faz um convite a Filomeno de Miranda e a Alberto para que fossem até a enfermaria, onde pacientes que sofriam com transtornos mentais estavam hospitalizados, estavam internados. Lembrando, né, que o Alberto vai lembrar, aliás, o Dr. Inácio vai lembrar, que aquele trabalho feito no Hospital Esperança é um trabalho dedicado àqueles que tiveram contato com a doutrina espírita, né? Então não era um hospital como acontecia, por exemplo, em Nosso Lar, onde nós tínhamos pessoas, né, das mais variadas procedências, mas o Hospital Maria de Nazaré tinha um trabalho específico para esses, que eram grandes conhecedores, que eram trabalhadores, ou pessoas que de alguma forma tinham ali a mediunidade ou o conhecimento doutrinário para divulgação. Nessa unidade, eles então conheceram o senhor Gustavo Ribeiro, que era um advogado, e ele então teve contato com a doutrina espírita, mas acabou tomado pela vaidade, pelo orgulho também, ele acabou se transformando naquilo que o Dr. Inácio chamou de espírita de gabinete, que é aquele que fica de longe, sem praticar, criticando e atirando pedras em tudo aquilo que ele discorda. E ele então, no centro espírita onde ele teve o contato inicial, ele recebeu o tratamento, né, da fluidoterapia, para poder se restabelecer de um problema de saúde. Ele acabou se vinculando àquela instituição, mas rapidamente já começou a notar tudo aquilo que desagradava. Então ele criticava a forma como as tarefas se desenvolviam, criticava a forma como a administração conduzia o trabalho. Ele acabou se desligando e ficou ali de longe, sempre apontando ali, procurando uma casa espírita que fosse suficientemente conveniente para o modo de vida dele. Nós encontramos muitas pessoas assim, né, Bodhiamami, daquelas pessoas que não se estabelecem em centro espírita nenhum, em trabalho nenhum, se preocupando muito menos com a causa do que por causa, né? Então ele está lá naquela casa espírita porque a casa espírita o agrada, porque as pessoas aceitam a sua palavra, etc, etc, mas a causa em si, que é ele crescer espiritualmente e auxiliar no crescimento espiritual dos outros, isso não interessa. Então, entre fazer por causa e pela causa, ele fazia por causa de si mesmo, né? Então ele acabou depois adoecendo novamente, voltou àquela instituição para poder receber o tratamento, até o momento em que ele foi agravando ali a sua condição e acabou desencarnando, né? Então
a curiosidade de... Bom dia, mami. A curiosidade de Filomeno de Miranda era saber exatamente por que ele estava ali, qual é o merecimento que ele tinha para ser acolhido. Porque o fato do Hospital Esperança acolher pessoas que tiveram contato com a doutrina espírita não significa necessariamente que todas as pessoas que tiveram contato com a doutrina espírita seriam acolhidas naquele hospital, exatamente talvez por falta de merecimento. Quantos e quantos espíritas nós encontramos no plano espiritual, nas esferas inferiores, padecendo ali por causa de diversas condutas, de diversas ideias que nutriram durante a encarnação, sem serem recolhidos nesse hospital. E aí então a esposa e a família, embora não fossem espíritas, no momento em que sentiram ali uma maior dificuldade, principalmente no relacionamento com ele, que era uma pessoa muito difícil, tinha um temperamento muito duro, acabou ali se devotando à prece, e isso despertou a atenção de amigos do plano espiritual que começaram então a dar atenção para aquela família. E aí então, por causa desse pedido da esposa, ele acabou então sendo acolhido. Ele estava no plano espiritual já desencarnado há 2 anos e já estava em tratamento naquela instituição há 6 meses. E aí então, quando entraram no quarto, que era ali no andar superior ao da administração, eles repararam um espírito ali que trazia características disformes no rosto e trazia ali uma aparência, né, um olho vidrado, um comportamento de socar o ar, por exemplo. E Filomeno ficou espantado porque não via nenhum indício de processo obsessivo. E ele perguntou, mas por que? Qual é exatamente ali o diagnóstico dele? Era um transtorno mental. No momento em que ele desencarna, ele passa a cultivar uma alucinação. Ele passa a cultivar esse comportamento. E aí então, depois o Filomeno, bom dia Sandra, Filomeno então, juntamente com o Alberto, começa então a receber de orientação do Dr. Inácio quais eram, né, os tipos de terapias que existem no plano espiritual, de que forma que essas terapias são aplicadas, com qual frequência. Então trouxe ali uma série de detalhes mais técnicos, inclusive Filomeno perguntando, né, que quais terapias que existem no plano espiritual que nós ainda desconhecemos, né, e certamente ali temos inúmeras, principalmente porque as terapias que nós utilizamos, além das terapias psicológicas, das psicoterapias, os demais, tudo que nós fazemos aqui depende daquilo, por exemplo, que depende da nossa tecnologia terrena, depende de elementos do nosso mundo material, né? Então, enquanto que no plano espiritual nós temos ali energias que são manipuladas e mobilizadas para determinados fins que nós nem sequer imaginamos. Então aqui, finalizando esse nosso trecho aqui, então no último parágrafo aqui, o Filomeno recebe como orientação do Dr. Inácio, então. Além ele coloca também aqui, né, ele diz assim, são aplicados outros recursos que desconhecemos na Terra? Sim, todos eles de natureza energética. Aí ele comenta que houve tempos em que eletrochoques eram aplicados, né, mas os mecanismos são variados, então, para enfermos mentais, né, incluindo regressão de memória, hipnose profunda, fixação de pensamentos libertadores através da sua repetição mental em direção ao enfermo e aplicação de energias especiais encontradas em nosso campo vibratório, sem falar, né, pessoal, nas tecnologias que são utilizadas. No livro Memórias de um Suicida, por exemplo, o Camilo Cândido Botelho, ele comentava, né, dos tratamentos que eram aplicados aos pacientes do Hospital Maria de Nazaré, equipamentos ali que nós nem sequer imaginamos. Inclusive, ali ele mencionava também espíritos de origens de outras filosofias espiritualistas que se dedicavam a esse trabalho de assistência aos pacientes que aí haviam sido acolhidos exatamente na condição de suicidas, né? Então, nós falamos ali de um outro universo paralelo ao nosso aqui, que traz, né, recursos que nós ainda não compreendemos. Mas ele coloca, né, mas é sobretudo através do amor, com interesse pelo bem-estar dos enfermos, que por meio da oração que nos vincula ao pensamento divino, e do qual aurem forças vigorosas para transmiti-las aos seus necessitados, o quadro em que se demoram se modifica para melhor,
alterando o comportamento emocional e psíquico, por fim propiciando-lhes a recuperação do equilíbrio. Então vamos lá, alucinações espirituais é o nosso capítulo de hoje. Encerrada a visita de Gustavo Ribeiro, Dr. Inácio conduziu-nos a uma enfermaria, onde se encontravam diversos pacientes rebetados, outros agitados, todos em lamentável estado de desequilíbrio psíquico. Lembrando mais uma vez aqui, esses pacientes desorientados, agitados e tudo mais, sofriam de transtornos psíquicos. Eles não eram pacientes de processos obsessivos. Então, assim, cada um tinha a sua história. E ele diz assim: havia uma gritaria infrene, gargalhadas ensurdecedoras, blasfêmias e vitupérios que se misturavam ao choro convulsivo e aos apelos comovedores. A enfermaria espiritual diferia pouco daquelas terrestres, caracterizada, porém, pela limpeza e pelos cuidados especiais que eram dispensados aos pacientes. Havia, não obstante o tumulto, uma psicosfera de tranquilidade e de dedicação ao próximo que surpreendia. Observando os doentes, notei que cada um permanecia no seu mundo, totalmente alienado da realidade ambiental, das necessidades do seu companheiro de infortúnio, dos acontecimentos à sua volta. Então a gente imagina esse cenário, né, um cenário bastante triste, um cenário bastante deprimente. Eu me recordo que, trabalhando nessa área de enfermagem, tive a oportunidade de visitar algumas instituições na condução de pacientes, né, levando pacientes, conduzindo e tudo mais, e no pouco tempo que era possível ficar naquele local, aguardando ali, né, os trâmites, os processos e tudo mais, era um ambiente muito pesado. É um ambiente muito sofrido, em que a gente olha para aquelas pessoas assim e percebe no rosto dela, como Filomeno coloca para nós aqui, percebe no rosto dela, né, a incapacidade de manter o equilíbrio devido ali ao seu histórico, aos transtornos que elas ainda vivenciam, né? Então, algo bastante triste, que é o que Filomeno traz para nós aqui. Então, mas apesar disso tudo, né, então, o fato de no plano espiritual as energias serem trabalhadas e serem observadas de uma forma, por uma outra perspectiva, digamos assim, então havia um controle muito maior, diferentemente dos nossos, onde nós temos aqui muitas vezes profissionais da área de saúde que não conseguem se dedicar devidamente à tarefa por questões variadas, por falta de condição de trabalho, por cansaço, pelos seus próprios valores, né? Então a gente nunca vai ver aquilo que nós vemos no plano espiritual em termos de dedicação e compreensão da responsabilidade e da grandeza daquele trabalho, daquilo que nós encontramos aqui no nosso mundo, onde nós ainda, embora atuando nessas áreas, sejam elas quais forem, né, na área da saúde, até mesmo na área religiosa, naqueles que ou são dedicados a essa área, ou aqueles que trabalham de alguma forma, que atuam de alguma forma, nós ainda temos as dificuldades, os conflitos pessoais. Então a nossa dedicação não é aquela integral do amor ao próximo como nós vemos no plano espiritual. Então esse tipo de conduta nessa outra dimensão, além da capacidade que eles têm de manter esse equilíbrio, essa higiene mental nesses ambientes, apresentam então para nós esse cenário muitas vezes agitado, mas não necessariamente perturbador. Enquanto que aqui no nosso plano físico nós encontramos o ambiente agitado, o ambiente perturbado, a falta de equilíbrio por parte de todos, né? Então é isso que nós encontramos no plano espiritual, e é por isso que essa tarefa, né, de assistência acaba sendo muito mais efetiva do que aqui no nosso mundo, até mesmo pelos recursos de que eles dispõem. Observando os doentes, notei que cada um permanecia no seu mundo totalmente alienado da realidade ambiental, das necessidades do companheiro e dos acontecimentos à sua volta, exatamente por causa desses transtornos psíquicos que eles apresentavam. Sob o direcionamento do médico, acercamo-nos de um leito, separado dos demais por um biombo coberto de tecido alvinitente, e nos deparamos com um paciente desfigurado, estereótipo do alucinado. Gritava e debatia-se com desesperação,
como se desejasse libertar-se de agressores invisíveis que o agonizavam. Agucei a observação mental e detectei que ele lutava contra formas hediondas que o ameaçavam e logravam atacá-lo. Ante a surpresa que me fez natural, o amigo gentil explicou-me. Trata-se de formas-pensamento, que foram elaboradas por ele mesmo durante quase toda a existência de adulto e de que não se conseguiu desembaraçar na Terra, continuando no seu campo mental após a morte física. Tão vívida era sua constituição que adquiriram existência e são nutridas agora pelo medo e pelo mecanismo da consciência culpada. O irmão Honório é vítima também de si mesmo, porém com alguma diferença em relação a Gustavo, que teremos ocasião de o constatar. Então aqui é colocado para nós agora Honório, esse novo paciente, que então lutava contra os fantasmas, digamos assim, que ele próprio criou. E tal era a intensidade dos pensamentos que ele direcionava para essas ideias, que esses fantasmas criaram vida, mas criaram vida dentro da sua própria mente. Então é aquele estado, de uma esquizofrenia, um estado de alucinação que nós vemos, exatamente por causa das condições mentais que ele apresentava. Veremos agora o porquê, qual a história desse paciente. Indagando quanto aos procedimentos que deveriam ter antecipado aquele momento, Dr. Inácio foi informado que a sala estava preparada, faltando somente anestesiar o paciente para conduzi-lo. De surpresa em surpresa, saímos da enfermaria com um pequeno grupo que conduzia o sofrido Honório, agora adormecido mediante o recurso especial que lhe foi aplicado, e aproximamo-nos no lado oposto de um recinto suave e iluminado, onde já se encontravam Eurípides, Dona Maria Modesto e as duas médiuns já nossas conhecidas. Pairava no ar dúlcida vibração de paz, em razão de o recinto estar invadido por ondas sucessivas de bem-estar com quase imperceptível melodia ambiental, que convidava à reflexão e à prece. Após instalar o enfermo na cama que o aguardava, depois de breves considerações, o venerável Eurípides orou. Jesus, excelso terapeuta, os enfermos espirituais que somos quase todos nós, reunimo-nos mais uma vez no hospital de amor que nos confiaste, para rogar-te diretriz de segurança para a reconquista da saúde eterna. Apesar de conhecedores que somos dos sublimes recursos do amor, ainda não conseguimos aplicá-los com a eficiência desejável, razão pela qual apelamos à tua sabedoria para que nos inspire a sua aplicação na dosagem correta de medicamento libertador. Anelando por servir, perdemo-nos não poucas vezes no labirinto dos interesses mesquinhos e pessoais, deixando a empresa da fraternidade em plano secundário. Ajuda-nos a manter a força moral indispensável para nos não desviarmos do objetivo central da evolução, que é o bem-fazer. Neste momento, vem ter conosco na Praia da Compaixão, para auxiliar-nos a recuperar o náufrago da viagem terrestre, cujo barco orgânico se esfacelou nos recifes das paixões. Colocamo-nos em tuas hábeis mãos e aguardamos nos teus guias, aguardamos que nos guies mediante a inspiração de que necessitamos. Vem, pois, médico das almas, socorrer-nos, suplicamo-te. Ao silenciar, graças à unção com que pronunciara cada palavra, a vibração superior mantinha-se na sala, gerando emoção de paz e de confiança ilimitada. Aqui, antes de nós continuarmos nessa prece que foi feita, eu vi aqui esse trechinho, Anelando por servir, perdemo-nos não poucas vezes no labirinto dos interesses mesquinhos e pessoais, deixando a empresa da fraternidade em plano secundário.
Aqui nada mais é do que aquela tradução que eu trouxe para vocês aqui agora, quando a gente fala de você trabalhar pela causa ou trabalhar por causa. Quando você trabalha por causa, existe uma razão que te incentiva a fazer aquilo que diretamente são os nossos próprios interesses. Quando nós trabalhamos pela causa, ela se torna superior. E aí então a única forma de nós trabalharmos por ela é abrirmos mãos de nós mesmos. Trabalharmos em função das necessidades maiores, das necessidades superiores. E quando nós trabalhamos por causa, significa que eu tenho motivos e interesses para fazer esse trabalho. E nesse trecho da prece de Eurípides, ele pede exatamente isso, que embora todos ali estivessem envolvidos naquele trabalho, nós acabamos sempre contaminando as nossas ações, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo julgamento, pelos caprichos pessoais que nós ainda cultivamos, né? Então, quando ele pede para que sejamos todos então aqui, ajuda-nos a manter a força moral indispensável para nos não desviarmos do objetivo central da evolução, que é o bem-fazer. E esse bem-fazer é uma expressão que ela tem uma tal abrangência e uma tal profundidade que nós só conseguiremos, só seremos capazes de alcançar conforme nós vamos crescendo espiritualmente. Porque até mesmo para fazer o bem, nós ainda temos uma compreensão limitada. Porque nós fazemos o bem dentro daquela máxima, fazer o bem sem saber a quem, nós fazemos o bem escolhendo a quem. Então nós escolhemos a quem fazer, por que fazer, quanto fazer, de que forma que isso nos afeta. Então esse bem-fazer, que é uma expressão que nós poderíamos dizer que Jesus seria ali a referência máxima desse bem-fazer universal, a cada dia que nós vamos crescendo, que nós vamos praticando e compreendendo o resultado das nossas ações e trabalhando sempre dedicados a esse propósito, nós vamos nos aproximando cada vez mais do modelo do nosso mestre. Então essa prece aqui, muitas vezes nós lemos e passamos aqui de uma forma despercebida por esse trecho, e ele traz aqui, ele encerra nesse conjunto de ideias, uma filosofia muito profunda, que deve ser para nós ali a nossa maior diretriz. Trabalhar sempre promovendo o bem, trabalhar sempre fazendo bem àqueles que se beneficiam das nossas ações e que por consequência, nós então seremos beneficiados também. Porque ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então esse amar o próximo como a ti mesmo, nós começamos, para nos amar, temos que amar o próximo. Mas para entendermos o amor, nós temos que também amar o próximo para poder entender o amor por nós mesmos. Então bem bacana esse trechinho aqui. Muito bem. Sentados em um semicírculo fronteiro, ao leito de Honório, percebemos que Dona Maria Modesto entrava em transe profundo. À medida que se lhe alteravam as formas do rosto, suave ectoplasma era exteriorizado pelas duas damas envolvendo a médium, auxiliando-lhe a transfiguração. O semblante empalideceu expressivamente. A respiração fez-se-lhe opressiva. Um rito estranho sulcou-lhe a face, desenhando uma figura estranha, quase uma máscara de sarcasmo, semelhando-se a oleogravuras representativas de Satanás, que entre estertores começou a blasonar. Eu sou o senhor dos vândalos e perversos. Sou a chibata que estimula e que pune. Sou o Mefistófeles, de que utilizou Goethe para o seu Fausto. Atendendo aos chamados, inspiro e passo a comandar aqueles que se lhe afeiçoam e passam a dever-lhe a fama, a alma. Logo, se me faz oportuno, arrebato para os meus domínios. Qual é o problema que aqui se delineia, exigindo minha presença? Venho espontaneamente, bem se vê, a fim de inteirar-me do que se deseja. Então essa fala dessa pessoa, e ele comenta aqui sobre Mefistófeles, que Goethe utiliza no Fausto, no seu livro, e Fausto ele foi transformado em filme, e Mefistófeles nada mais era do que um demônio que tentava, o Fausto para abrir mão
do amor pelo mundo, e caso isso acontecesse, ele dominaria todo mundo. Então Fausto era o personagem sendo ali degladiado entre o bem e o mal nessa história, né? Então aqui foi essa fala que veio através de Dona Maria Modesto. Reconhecemos, respondeu com bravura Eurípides, todas as prerrogativas do amigo que nos visita, o que nos constitui um grande prazer e uma honra especial, recebendo-o com carinho e muita fraternidade. Deixe-se de verborreias desnecessárias. Que esperam de mim? Inicialmente trata-se de um encontro de amizade, respondeu o mentor. Respeitando-lhe as convicções quanto ao que lhe apraz, desejamos esclarecê-lo que, infelizmente, o poder que estardalhaça, é destituído de fundamento, porque o caro amigo é espírito criado, sujeito a leis que regem a vida, embora possuidor de recursos magnéticos que poderiam ser utilizados de maneira mais útil. Demais, apesar da sua aparente força, outra existe mais poderosa que a todos nos submetem, que é aquela que procede de Deus, íncita nos seus ministros e especialmente em Jesus. Onde estão e quais são essas decantadas forças que não as conheço? Vociferou gargalhando estranhamente. Eu sou forte e apoio-me em mais seguro poder. Honório é meu, e o terei pelo tempo que me aprouver, porquanto assim ele quis, já que firmou um pacto comigo para todo sempre, a partir do momento em que lhe facultei desfrutar do prazer e do gozo. Como me desincumbi de minha parte, ele terá que responder ao comprometido. Não ignoramos, ripostou o evangelizador espírita, que o enfermo manteve largos colóquios mentais com o amigo. No entanto, o seu critério de razão estava perturbado pela insânia de que já se encontrava acometido, embora aparente conduta equilibrada. Ele preferiu viver o seu mundo mental às expectativas dignificadoras do mundo moral. Nessa fuga da realidade, conectou com um amigo que se aproveitou da sua fraqueza para infundir-lhe ideias falsas e brindar-lhes estímulos perversos, qual ocorreu com você próprio em ocasião oportuna, quando se fez vítima de outrem mais perverso que o vem explorando. E quem é esse explorador a que se refere? Esbravejou, em ruidosa gargalhada de mofa. Eu sou o senhor dos meus atos e movimento-me na área que me agrada, onde sou respeitado e temido. Certamente, elucidou Eurípides, mais temido que respeitado, em razão de transitar entre cegos, fingindo possuir visão total e clara da realidade. Recorde-se do enunciado de Jesus, ao referir-se que todo cego que conduz cegos tomba no abismo com eles. Isso, aliás, já aconteceu, desde que a sua é a região da ignorância, verdadeiro abismo onde se encontram sepultadas todas as aspirações do ser. Mas Jesus é a luz libertadora, e para ele estamos convocando-o nesse momento aflitivo da sua vida. Aqui, antes da gente continuar, nesse trecho que ele coloca, né? Recorde-se do enunciado de Jesus, ao referir-se que todo cego que conduz cegos tomba no abismo com eles. E isso traz uma grande responsabilidade para esse que conduz os demais por esse caminho, porque ele assume a pretensão de sabedoria, e na verdade ele demonstra uma pseudo-sabedoria. E a sua ação faz com que outros que confiaram nele, que se dedicaram a segui-lo, acabem se machucando, e depois caberá a ele o trabalho de resgatar todos esses. A gente já teve duas situações assim. Uma eu comentei com vocês, né, que a Maíse Braga comentava, né, vocês se lembram, que ela dizia, né, que numa encarnação anterior ela veio, né, muda, porque numa existência anterior a essa, ela usava o dom da palavra para conduzir pessoas. E nessa condução de pessoas, ela então levou esse grupo a muito sofrimento. E agora, depois de uma encarnação silenciada,
ela veio agora com o objetivo de, através também da fala, levar a mensagem de Jesus através da doutrina espírita para esclarecer, certamente, muitos daqueles que estão ainda vinculados a ela. Né? Então, esse é um dos casos que a gente já comentou sobre essa ideia de cegos guiando cegos. E nós temos aí líderes de filosofias, líderes de ideologias, líderes de crenças que estão conduzindo pessoas, né? Nós tivemos até aquele caso grave que aconteceu aqui em cima, na Guiana, se eu não me engano, ou no Suriname, não me recordo, Tim Jones, né, que era um líder religioso, que levou aquele grupo de pessoas a um suicídio coletivo. Isso aconteceu lá nos anos de 1970, e virou documentário e tudo mais, né? Então ele dizia que essas pessoas seriam conduzidas ao céu, aos céus, né, mais elevados e tudo mais, ao paraíso, se elas seguissem. E ele então levou aquelas pessoas, um grupo de mais de 100 pessoas, a um suicídio coletivo. Todos eles se vestiram igual, todos eles depois ali estavam naquele alojamento, tomaram um suco com veneno e todos eles desencarnaram seguindo a orientação desse líder religioso. E aí a gente vai encontrar isso em várias partes do mundo. Cegos guiando cegos, porém esse cego que tenta conduzir os demais assume a responsabilidade por aquilo que faz com que eles sofram. E isso é um trabalho que vai ser, certamente ele é um trabalho de várias existências, não é um trabalho simples. Porque nós vamos encontrar aqueles que se perdem, aqueles que se revoltam, aqueles que se transformam rapidamente também, e ele vai ter que trabalhar um a um até conseguir trazer todos de volta. Não é um trabalho fácil, né? Então é ele, né, e sendo ali, claro, auxiliado também. Então esse cego guiando os cegos, nós vamos encontrar aqui exemplos bastante tristes no nosso mundo, né? Vamos lá. Dou-me conta que você não me conhece, estridulou revoltado. Lamento que não tenha informações a meu respeito, não obstante, tenho-as muito em referência à sua pessoa. Eu sei, e porque sei quem é, não temi enfrentá-lo, desejando neste momento medir forças com o adversário. Sem perturbar-se, o mentor redarguiu. Não é nosso interesse medir forças, porque reconheço não as possuir. O pouco de que disponho não é meu, antes é-me concedido por misericórdia de acréscimo. Além do mais, apoiamo-nos no amor e com ele esperamos encontrar o recinto de paz e entendimento para seguirmos juntos na direção da grande luz. A mim não me interessa grande ou pequena luz, acentuou com desdém. Já tenho a minha claridade essencial, aquela que me norteia os passos. A questão, todavia, é outra. Trata-se de Honório e nada mais me interessa. Penso diferente, aduziu o doutrinador. Creio que se trata de você, que se encontra em sofrimento, que escamoteia com a máscara da indiferença. O nosso irmão Honório, que tem sido sua vítima, naturalmente necessita de libertação, para que posteriormente você se liberte dos próprios conflitos. Isso não me interessa, tampouco a você, redarguiu com violência verbal. Continuarei cobrador inclemente com aquele que me é devedor, a quem tudo ofereci conforme me solicitou, e o realizarei com a severidade que o assunto requer. Novamente o amigo se equivoca, esclareceu sereno, enquanto o perturbador espumava de ira. O único doador real é Deus, a quem tudo pertence. O que parece pertencer-nos é de sua propriedade, especialmente no que diz respeito ao poder, que no mundo é sempre transitório e vão. Por um processo de afinidade, o caro Mefistófeles estimulou mentalmente o descuidado, já que ambos navegavam na faixa da ilusão, facultando-lhe experiências perturbadoras e doentias que se lhe fixaram na mente, gerando formas psíquicas que se condensavam quando lhes recorria às imagens, para deleitar-se na alucinação que o assaltava. Exijo que me respeite, redarguiu o feribundo. Não vim aqui para ser desconsiderado. O meu problema é com bandido traidor, mas posso aceitar o repto e enfrentá-los a todos os senhores
porque sou decidido e sei o de que necessito, bem como a melhor maneira de consegui-lo. Sem perder a serenidade, pelo contrário, Eurípides contestou: não é nosso objetivo desrespeitá-lo, submetê-lo ou intimidá-lo. O nosso guia é Jesus, que sempre conquista com amor e compaixão, jamais com violência. A sua compassiva misericórdia desce hoje sobre você, como sempre tem acontecido, embora o amigo não o haja detectado anteriormente. Desejamos esclarecê-lo que Honório, como você mesmo, e todos nós, somos filhos de Deus, que não nos encontramos ao desamparo. É certo que ele se comprometeu e se enganou. Quem lhe pode atirar a primeira pedra, considerando-se isento do erro? Porém, através do sofrimento que se impôs, já resgatou a dívida, estando em condições de iniciar uma nova experiência iluminativa para crescer e libertar-se da inferioridade que lhe pesa na economia moral. E se eu não o permitir? Interrogou arrogante. Deus o fará através de Jesus, aquele a quem entregamos a operação desta noite, esclareceu com tranquilidade. O que pretendemos é que o amigo irmão dê-se conta do tempo que vem sendo desperdiçado na ilusão de manter-se como uma personagem que não tem existência real. Conforme sabemos, o mito do diabo está ultrapassado, embora a loucura de alguns espíritos que desejam assumir-lhe o comportamento e dar-lhe legitimidade em um esforço insensato que vai além da fantasia. Ninguém foge de si mesmo, dos seus próprios arquivos mentais, das suas realizações. Nesse momento iremos convidá-lo a recordar-se de suas experiências pessoais, levando-o numa viagem ao tempo ontem, quando se lhe instalou a ideia absurda de ser Mefistófeles. Ato contínuo, o Dr. Inácio cercou-se da médium e começou a aplicar-lhe energias dissolventes no centro cerebral, a fim de que a memória do espírito se desenovelasse das induções mentais a que fora submetida. Ao mesmo tempo, pôs-se a induzi-lo ao sono profundo, usando o recurso da palavra tranquila, monocórdica, repetitiva. André colocou, né, então eles não tinham ligação nenhuma de vidas anteriores e se ligaram apenas por vibrações mentais baixas, que fizeram com que se ligassem a isso? Se for qualquer um de nossos comportamentos e mentes de baixíssima vibração, pode se ligar a um espírito dessa ordem. Vamos continuar avançando um pouquinho, André, você já vai entender o que ele coloca para nós aqui. Aí depois você já vai ver a conexão. Então, a palavra tranquila e monocórdica repetitiva é aquela coisa, né? Agora você vai descansar, seu corpo está ficando relaxado. Aquele mesmo processo de hipnose que a gente vê, né? Sem muita relutância, o visitante adormeceu e, estimulado a recuar ao passado no século XIX, logo começou a caracterizar-se como um ator em pleno palco, representando a figura dramática da tragédia do Fausto. Esse filme Fausto é bem interessante, como eu comentava com vocês. Ele inclusive está disponível para vocês assistirem, um filme de cinema mudo da década de 20, eu gosto muito de cinema assim. Sempre assisto, e Fausto é um desses filmes. E mostra então exatamente a história que Goethe queria desenvolver. Lembrando que Goethe também ele entrou em comunicação com Kardec, lá na Revista Espírita, falando sobre aquele livro, né, As Paixões do Jovem Werther, que teve ali aquele jovem que suicidou-se, né, por amor e acabou induzindo uma grande quantidade de jovens na Alemanha naquela época. E aí depois Goethe, que ele volta ao plano espiritual, ele se arrepende de ter lançado aquele livro com aquela ideia, né, como se ela fosse, eu não tenho nada com isso. E no plano espiritual, então, ele sentiu o peso do arrependimento. Então, aqui só para fechar, então, depois eu coloco para vocês o link do Goethe, para quem quiser, do Goethe não, do Fausto, para quem quiser assistir. Vale a pena, é um momento cultural bem interessante de ver um filme de cinema mudo contando uma história como essa que a gente está acompanhando. Cultura é arte, né? Arte é cultura, né? Então, enquanto repetia as palavras de Goethe,
anunciadas por Mefistófeles em atitude prepotente e exuberante, o benfeitor esclarecia: você confundiu a personagem da fantasia trágica, a que dava a vida no teatro, com o homem da realidade terrena. Igualmente atormentado, vaidoso, sonhador e perseguidor do triunfo na ribalta dos interesses humanos, sem qualquer estrutura em torno da espiritualidade interior. Repetindo o papel que o fascinava, introjetou-se de tal forma que passou a vivê-lo no comportamento cotidiano, embrenhando-se do matagal da auto-obsessão. Ao desencarnar, foi, por sua vez, vítima de hábil hipnotizador, que o induziu a assumir a forma perversa para que lhe fosse útil aos lamentáveis processos de perturbação espiritual em que o atirou, desprevenido e insensato como tem sido. Enfrente agora a realidade diversa. Você é filho de Deus e necessita ser feliz. Abandone a indumentária triste e ilusória que o veste. Enquanto o espírito apresentava diferentes expressões faciais, que variavam do espanto ao terror durante o esclarecimento oportuno, Eurípides prosseguiu. O seu período de sofrimentos também acabou. Atrás da máscara, sempre se encontra o ser humano angustiado, sem roteiro, escondendo suas dores no disfarce da ilusão. Você merece despertar para uma nova realidade, começando a experiência dignificadora, aquela que constrói o ser interno verdadeiramente harmonizado. E dando maior ênfase à voz, enquanto o Dr. Inácio aplicava passes de dispersão energética no espírito, permitindo que fossem desaparecendo as construções ideoplásticas, Eurípides acentuou com firmeza: Augusto, acorde para a realidade e para a vida. Retorne à sua forma humana, aquela que o vestiu durante a trajetória terrestre antes da alucinação. Saia do palco e volte à realidade. Você está entre amigos que lhe compreendem o drama íntimo, que não vem ao caso aqui examinar, e é muito bem recebido. Ninguém foge indefinidamente de si mesmo, nem das leis de Deus, que a todos nos alcançam, onde quer que nos refugiemos. Desperte, desperte, e seja bem-vindo, meu irmão. O espírito começou a contorcer-se na aparelhagem mediúnica delicada, a respirar com dificuldade, e enquanto se diluíam as formações da indumentária e da máscara facial, ele se foi reconstituindo e assumindo a personalidade que lhe pertencia, recurvando-se como alguém de muita idade portador de problema da coluna, para finalmente ser tomado por convulsivo pranto que lhe dificultou o verbo. Acalme-se, meu amigo, propôs suavemente Eurípides. Todo renascimento é doloroso, especialmente quando se dá através do abandono da fantasia para a realidade, da loucura para a razão. Tudo agora é passado e você dispõe de um futuro abençoado que o aguarda. Agora é necessário repousar, dormir e sonhar com o bem, de forma que o amanhã surja das névoas do ontem com as claridades da alegria de viver. Nesse momento, o Dr. Inácio, que prosseguia aplicando energias restauradoras do equilíbrio, deslindou o comunicante dos laços que o vinculavam ao perispírito da médium e o colocou em uma cama de campanha que se encontrava atrás do semicírculo, para posterior transferência para a enfermaria, adequada onde prosseguiria o seu tratamento. Ainda sobre o clima psíquico de júbilo, ante o êxito do cometimento espiritual com o irmão Augusto, Honório despertou, chamado por Eurípides, logo assumindo a postura alucinada. As formas pensamento que o exauriam em terrível processo de vampirização das suas energias espirituais assomaram ao inconsciente e ele começou a delirar, assumindo posturas grotescas, escabrosas, que eram os resíduos dos seus conflitos morais e sexuais em desalinho, vivenciados pela mente atormentada. Utilizando-se das bênçãos do clima psíquico, uma das damas presentes, a senhora Ernestina, visivelmente mediunizada, levantou-se
e aproximou-se do enfermo. Irradiava mirífica luz que a banhava toda em tom prata violáceo, espraiando-se pelo pequeno recinto e dando-lhe uma tonalidade especial. Nesse comenos, Eurípides assinalou: Honório, você já não se encontra no corpo no qual se refugiava. Espírito liberto da matéria, mas preso às suas sensações, você já não necessita das imagens delirantes para encontrar o prazer. Enquanto não mudar de atitude perante a vida, descobrindo outros valores, permanecerá nesse estado de loucura. Acorde para a realidade na qual está instalado e passe a vivenciá-la. Segurando-lhe firmemente as mãos, impôs: Acorde, abandone, por momentos breves que sejam, as fantasias sexuais e desvaneios mentais. Desperte, nós lhe ordenamos em nome de Jesus o Cristo. Do terapeuta, à medida que a voz assumia a expressão enérgica, ondas sucessivas de energia envolviam o enfermo, diluindo as imagens mentais que permaneciam como verdadeiro envoltório em torno da sua cabeça. E ele, nominalmente convocado, pareceu despertar. Alterou a expressão da face, os olhos recuperaram a normalidade, banhado por hábil luminosidade. E enquanto balbuciava palavras desconexas, num retorno lento, como quem desperta de um largo letargo, recheado de pesadelos intérminos, permaneceu o benfeitor e escutou-o propondo-lhe: Observe onde se encontra. Você não está a sós, como lhe era habitual. Aqui estamos alguns amigos interessados em liberá-lo do largo sofrimento, da loucura do prazer impossível. Volva à consciência e olhe bem à sua volta. O paciente atendeu à solicitação, quase automaticamente, e gritou, quando viu o espírito comunicando-se através de Dona Ernestina: Meu Deus, um anjo! Será a mãe de Jesus? Não, meu filho, sou a tua pobre mãezinha, que vem em teu auxílio em nome de nossa mãe espiritual, a genitora de Jesus. O paciente foi acometido de emoção sincera e levantou-se do leito, ajoelhando-se num impulso intempestivo, dobrando-se quase até o solo, que tentou beijar em uma atitude profundamente comovedora. A seguir explicou: Volte para o céu, mamãe, porque eu não mereço a sua presença. Eu sou um pântano e a senhora é um lírio de Deus. Não me atormente com a sua visita, porquanto eu sou detestável e devo estar sonhando. Não, meu filho, você está desperto. Não é um sonho. Elucidou com bondade e ternura que se misturavam com vibrações de paz. Você já não se encontra entre as pessoas da terra. A morte, essa benfeitora de todos nós, trouxe-o para o reino da verdade, onde nada permanece oculto e as oportunidades de elevação se apresentam enriquecedoras. As aflições deveriam ter ficado com o corpo, que já se desfez, mas você as trouxe no seu mundo íntimo, fechado à luz do discernimento e da confiança irrestrita em Deus. Agora devem cessar suas aflições. Honório chorava e sofria num misto de tristeza profunda e de alegria que o tomava. Enquanto isso, após uma breve pausa, que deveria auxiliá-lo a absorver-lhe as considerações, a mãezinha prosseguiu: Visitei-o durante os longos anos da nossa separação física, mas você não me pôde identificar. Aqui a gente lembra, né, fazendo um paralelo, fazendo um parêntese aqui, a gente lembra de André Luiz, em que a mãe dele visitava ele com frequência, lá naquelas regiões umbralinas, e ele não podia detectar. E somente depois que ele foi acolhido lá em nosso lar, quando ele já se apresentava equilibrado, é que então ele pôde receber a visita dela. Mas ela nunca deixou de o acompanhar. Assim como nós acompanhamos também o espírito, o Gregório, lá no livro Libertação. Porque quando André Luiz, juntamente com o mentor espiritual, estavam ali planejando o resgate de Gregório, eles estavam num aparelho, né, em que aquele espírito, a mãe veio de uma dimensão mais elevada para pedir assistência. Então, quer dizer, é aquela mãe que pedia assistência para espíritos
numa camada mais baixa de vibrações, para poder adentrar naquele lugar tão profundo e tão denso, para poder auxiliar o filho. Então a distância, ela estava ali sempre acompanhando o filho, né? E aqui é a mesma coisa que nós vemos. Visitei-o durante os longos anos da nossa separação física, mas você não me pôde identificar. A solidão em que esteve atirado por vários fatores, ao invés de direcionar-lhe a mente para Deus e para a paz, empurrou-o para as fugas espetaculares no rumo do delírio e das abjeções morais. Não desejamos julgar-lhe a conduta, apenas queremos informá-lo de que tudo isso agora é passado, mas o futuro sorri-lhe 1000 possibilidades de refazimento, de renovação, de trabalho edificante. Você nunca esteve realmente a sós. Quanto nos foi possível, procuramos infundir-lhe ânimo ante as vicissitudes, em inspiração para suportar o fardo da soledade, que necessitava por imposição evolutiva. Optando pelos devaneios, associou-se a espíritos vulgares que o exploraram psíquica e fisicamente, enquanto o auxiliavam no banquete da perversão moral. Mas agora, tudo começa a mudar. Permaneça atento e levante-se, meu filho, para refundirmos nossas energias em um abraço de inefável amor. A veneranda entidade dobrou a médium, distendeu os braços e auxiliou o filho atônito a levantar-se. Tremendo como varas verdes, foi cingido pela genitora enquanto apoiava a cabeça suarenta e dorida nos ombros maternos, soluçando e balbuciando. Eu não sabia. Jesus, meu filho, acentuou a nobre visitante, é o nosso caminho para a verdade e para a vida. Busque-o em suas reflexões. Siga-o em seu comportamento mental e suas atitudes espirituais. É sempre tempo para recomeçar e para servir. Não se detenha. Tanto quanto me esteja ao alcance, virei visitá-lo, porque estagio em outro campo de atividade que não está nesta cidade. O nosso amor facilitará o nosso intercâmbio mental e nos dará forças para recuperarmos juntos o tempo malbaratado, as oportunidades perdidas, o serviço que deixou de ser executado. Mami colocou, né, sempre abraçados pela misericórdia do Pai, de Jesus, e pela espiritualidade amiga aqui e no mundo maior, né, sempre. Auxiliando-o a sentar-se no leito, concluiu com doçura. Nunca se esqueça do amor de Deus. À medida que você compreender o significado desse momento, mesmo que retornando aos clichês viciosos da sua consciência, reaja e pense em Deus, buscando a leitura dos textos evangélicos, a fim de conseguir material iluminativo para o seu crescimento interior. Muito bom ânimo, filho da alma. Que Deus o abençoe e o ampare. Agradecendo ao grupo que lhe criou as condições psíquicas hábeis para a comunicação, afastou-se da médium que envolveu a consciência. Honório respirava sem muita dificuldade, enquanto as lágrimas lhe escorriam lentas e, em reflexão, tentava fixar a mente a ocorrência de altos significados sem apresentar, porém, os delírios que antes lhe caracterizavam o comportamento. Pairando peculiar silêncio, Eurípides concluiu a reunião orando. Sábio médico das almas, no momento em que encerramos a operação espiritual de libertação dos espíritos emaranhados no cipual do erro e da amargura, reconhecemos que foste tu, aquele que agiu por nós e através de nós, exteriorizando o teu inefável amor, que os impregnou, liberando-os de si mesmos e abrindo-lhes os horizontes da saúde interior e plena. Agradecemos-te, benfeitor da alma, e curvamo-nos humildemente ante a tua magnanimidade, rogando-te que nos não deixes a sós na longa marcha ascensional, para que não venhamos a perder o teu rumo, que é a nossa segurança. Suplicando-te que nos envolvas a todos nós nas tuas mercês, concluímos o labor desta noite, preparando-nos para o permanente amanhã de nossas vidas.
Sê, pois, conosco hoje e sempre. Podia-se perceber-lhe a emoção, além das palavras e da humildade real que as vestia de beleza e gratidão. A seguir, depois de breves momentos de conversação edificante, despediu-se e afastou-se com as médiuns, rumando para novos deveres. Honório foi conduzido a outra enfermaria individual, onde passaria a receber diferente assistência daquela que lhe era oferecida até então, enquanto o Dr. Inácio, eu e Alberto rumamos em direção aos nossos aposentos. Caminhando silenciosamente, porque a ocasião lhe ensejasse oportunidade, interroguei ao médico: Honório continuará lúcido a partir desse momento? Não totalmente, respondeu com afabilidade. Os processos de auto-obsessão prolongada deixam muitas sequelas que somente o tempo e o esforço do paciente poderão drenar, superando-as. Nesse processo, conforme vimos, o enfermo experimentava o assédio do seu comparso obsessivo, que lhe mantinha à distância, mas se vinculava pelo pensamento, induzindo-o constantemente à vivência dos prazeres vulgares. Fazia-se vítima do desequilíbrio pessoal e da ligação perversa. Amparado aquele que o perturbava e que irá enfrentar as consequências dos seus atos infelizes, o paciente terá pela frente todo um significativo trabalho de reconstrução mental, de reestruturação do pensamento, de mudança da conduta moral. No entanto, sob o adequado tratamento, que se prolongará pelo período necessário, conseguirá readaptar-se ao correto, ao moral e ao saudável. E o que acontecerá com o Mefistófeles? Indaguei curioso. Será atendido conforme merece, por sua vez, desligando-se do outro comparsa mais inditoso que dele se utilizava para processos vulgares dessa natureza. Então a gente vê aqui, né, uma cadeia de obsessão, em que uma mente mais dominante alcançava esse espírito, induzindo para que ele buscasse outro, e assim vai, né? Então a gente vê, já vem até mesmo no livro Libertação, nós tivemos isso, né? Tínhamos ali Margarida, que era obsediada por 2 obsessores, esses obsessores induzidos por Gregório. Então a gente vê nessa cadeia, né, de pensamentos ali. E aí a gente vai ver também no livro Aconteceu na Casa Espírita, o trabalho que muitas vezes ali aconteciam de resgate, em que eles procuravam, né, combater esse assédio que existia contra os trabalhadores e contra a instituição. E aí então, naquele momento, muitos espíritos rompiam aquela ligação, se entregando para o resgate, né, provocando uma grande fúria por parte daqueles que eram os dominantes, né? Então a gente vê de que forma que acontece essa cadeia de pensamentos em processos obsessivos. Nosso relacionamento de criaturas umas com as outras produz efeitos correspondentes aos graus de vinculação. Quando auxiliamos a alguém que passa a contribuir positivamente no grupo social em que se encontra, os juros de amor são-nos também acrescentados, porquanto o importante é o ato inicial da ajuda. Da mesma forma, quando nos responsabilizamos pela degradação ou queda, infelicidade ou desalinho de outrem, todo o volume de desares que aparece é adicionado à nossa primeira atitude, àquela que deu curso aos desatinos que tiveram lugar a partir dali. Então olha que interessante isso. Quando um espírito obsessor induz alguém a um determinado tipo de comportamento, tudo aquilo que acontece com aquela pessoa, que é o obsediado, que age induzido por essa mente, tudo isso que acontece é, digamos assim, algo que é debitado na conta pessoal do obsessor. Então desde o início, nós vemos isso muitas vezes, por exemplo, dentro de um grupo social de encarnados, quando alguém influencia outra pessoa e tudo aquilo que aquela pessoa faz de desequilibrado em função daquele passo inicial, aquela pessoa que agiu, sem dúvida, tem ali o seu grau de responsabilidade, porém nós temos aqueles atenuantes e agravantes.
E aquele que induziu inicialmente, ele passa a ter coparticipação em tudo aquilo que vem depois. Então, seja no mundo material, aqui dos encarnados, seja no mundo espiritual dos desencarnados, ou na relação entre os dois mundos em processos obsessivos, nós sempre teremos essas corresponsabilidades, assim como também positivamente, né? Quando nós induzimos alguém a uma atitude nobre e aquela pessoa passa também a agir com nobreza, de certa forma, né, nós temos ali a alegria, o prazer de ter colaborado para a difusão do bem. E aí ele segue: eis porque o bem é sempre melhor, mais proveitoso, mais positivo para aquele que o realiza. Nunca devemos desperdiçar o ensejo de servir, de amar, de contribuir em favor do progresso, por menor que seja a nossa contribuição, por menos valiosa que se nos apresente. Estamos convidados a construir, nunca a perturbar, a erguer o amor às culminâncias, jamais a impedir-lhe o avanço, seja sob qual justificativa o façamos. Silenciando, naturalmente, respeitamo-lhes o cansaço natural, e logo mais, atingindo o apartamento onde me hospedava, despedi-me de Alberto e do nobre missionário da psiquiatria, buscando também o conveniente repouso. Então, daquilo que a Andréia tinha perguntado, né, voltando aqui, Andréia, então eles não tinham ligação nenhuma com vidas anteriores, e se ligaram apenas por vibrações mentais baixas que fizeram com que se ligassem, né? Se for qualquer um de nossos comportamentos e mentes de baixíssima vibração pode se ligar a um espírito dessa ordem. A gente vai ver ali a história desses espíritos no mundo espiritual. Então aqui a princípio que coloca para nós nessa relação que havia entre eles, feita no mundo espiritual após a desencarnação. Aqui não fala para nós sobre as atitudes anteriores, se eles tiveram alguma relação entre desencarnado, o obsessor, e ele, Honório, como encarnado, para depois dar continuidade no plano espiritual. Mas havia uma relação entre eles, que nós lembramos sempre que muitas vezes um processo de obsessão, ele não começa simplesmente porque tiveram uma relação passada, mas por afinidades, por tendências que acabam despertando. E vendo um espírito, por exemplo, a oportunidade de dominar outro espírito para satisfazer aos seus interesses, ele passa a se tornar um obsessor. E a sua obsessão é o domínio, não é necessariamente a busca de uma vingança. Então aqui a gente vê que esse espírito que era colocado, qual é o nome dele mesmo aqui? Deixa eu pegar aqui rapidamente. Augusto. Né? Então esse Augusto, que era o Mefistófeles, que tinha aquela aparência demoníaca, né? Que era ali o obsessor de Honório, então quer dizer, eram espíritos comprometidos de alguma forma nesse período em que eles se encontravam no plano espiritual e talvez até antes disso. Mas de qualquer forma não é simplesmente pela baixa vibração. A baixa vibração traz afinidades. Essas afinidades traz comprometimentos. Desses comprometimentos, então, vêm esses vínculos de maior complexidade. Né? Sim, e concordo, porque a afinidade mental e espiritual é muito forte, seja entre nós ou com os que desencarnaram. Né? E algo interessante também, André, é aquela história das más companhias. Né? Imagina, por exemplo, que nós temos hoje jovens que se vinculam a outras pessoas porque eles trazem interesses comuns. Naquele momento em que esse jovem passa a se envolver com aquele grupo, e aquele grupo se torna aquelas mentes dominantes, e esse jovem se torna, entre aspas, prisioneiro, um servo dos interesses daquele grupo, o processo de obsessão se instala. Quer dizer, se aquele jovem não tivesse ido àquele local, frequentado aquele ambiente, se aproximado daquelas pessoas, ele poderia ter tido um destino completamente diferente. Então a gente vê que o processo de obsessão, ele não começa apenas por um sentido de vingança, ele começa também por um processo de afinidade. Mas aí a gente lembra que não é simplesmente você ter uma atração, é um processo que vai se aprofundando, se estreitando cada vez mais, se agravando até o momento em que há o domínio de uma mente sobre a outra. Perguntei porque muitos acham que só quem deve, por problemas do passado, podem ser obsediados, né? Isso tem que ser bem explicado, para não cairmos nesse erro, né? Exatamente aí. Exatamente essa a ideia. Tá, mas já acabou aqui, né? Então vai com Deus, Angelina. Tá, então já finalizamos também por aqui. Só queria concluir esse raciocínio
o nosso próximo capítulo, Socorro.